Bom, primeiro, a questão que eu coloquei tem como pressuposto o seguinte, é que, de um lado, numa certa oposição, você pode ter a defesa de uma escola como instituição já tradicional e que, tendo o seu espaço próprio, tenderia a ver aquilo que é produzido pelos meios de comunicação, produzido pelo mundo fora dela, como algo que não fizesse parte, digamos, de uma cultura propriamente dita, mas que, na melhor das hipóteses, faria parte de uma cultura de massa, mas que ficaria, digamos, no limiar da escola em termos de importância. Ou seja, o conhecimento veiculado pelos meios de comunicação de massas, a informação veiculada por eles, é uma informação de consumo de massa e não tem a categoria do conhecimento escolar. Portanto, seria uma posição de quem, colocando-se dentro da escola, vê a escola como uma instituição superior. Né? Então, a meu ver, essa posição levaria as pessoas que a defendem a sustentarem um relacionamento de um certo desprezo em relação aos meios de comunicação de massa, porque isso é consumo, isso é coisa, digamos, mundana, pagã, de somenos importância. Né? Agora, de outro lado, numa posição quase que extremamente oposta, você encontra, diante dessa dinâmica dos meios de comunicação hoje, do desenvolvimento tecnológico, da industrialização mesmo, da cultura, você encontra aqueles que praticamente veem a escola esvaziada dos seus conteúdos e quase sem outra alternativa senão a de humildemente se aproximar dos novos donos da formação, dos novos donos da formação da opinião pública, da influência sobre as pessoas, quase como que solicitando que eles reinjetem nessa instituição, escola, uma vitalidade perdida, como se, historicamente, nós já tivéssemos a missão cumprida. Né? Então eu vejo essas coisas se deslocando, esse problema aí se deslocando de um extremo ao outro, e quando eu me pergunto se a escola não estaria, talvez, hoje, num papel secundário, é diante da quantidade de números aí, da democratização, por exemplo, do ensino, que isso implica em termos de milhões de pessoas, com recursos que, do ponto de vista da escola, continuam sendo artesanais. Ou seja, num mundo onde eu conheço a figura, por exemplo, do presidente da República dos Estados Unidos, de ministros da França, ou o aspecto da realidade dos rincões mais distantes do mundo, do Vietnã, do Japão, da China, não é? São colocados assim à minha disposição visualmente, nesse mesmo mundo eu ainda mantenho dentro das escolas uma relação quase que artesanal unindo as pessoas. Isso. Então aí é que eu me pergunto, como é que uma escola, uma instituição que ainda caminha artesanalmente, às vezes ou com recursos mecânicos ou com mimeógrafo, e ainda assim com recursos muito precários, com verba muito pequena, como é que essa escola pode se relacionar com um mundo industrializado, um mundo onde a formação hoje é equacionada em termos de produtos industriais mesmo, né, de grandes tiragens, de grandes audiências, de milhões de pessoas que escutam, que ouvem e tal. Quer dizer, há uma desproporção entre o público que é atingido pelas escolas e a ação do indivíduo, por exemplo, de um professor que passa um ano se relacionando com 40 crianças, não é? Enquanto isso, você tem teleprofessores que num dia apenas entram em contato com 5 milhões, 6 milhões. Então, é possível que essa comparação de números, no fundo, esteja falseando o problema. Mas, de qualquer maneira, a pergunta procede, não é? Claro. Agora, a impressão eu repito, de certa maneira, alguma coisa que eu disse antes. Eu acho que os responsáveis pela política da educação, a nível estadual, municipal, federal, etc., eles e elas têm que ser gente do seu tempo, quer dizer, não tem que ter medo das coisas novas, ainda quando elas estão servindo a coisas ruins. E, portanto, tem que compreender o poder, a força
de um instrumento como a televisão e ver até que ponto é possível que a escola se sirva disso também. Agora, para mim o problema que se coloca fundamentalmente é o de nós todos começarmos, na verdade, a ter uma compreensão distinta da escola. Quer dizer, a escola não é um espaço, não podia ser, nem deveria ser, um espaço em que uma dúzia, 2 dúzias de meninos que foram condenados e vêm passar o dia ou a tarde com uma pessoa, de certa maneira, também condenada. Condenada a quê? Condenados a quê? Uns a falar, outros a ouvir, de coisas que nem sempre estão, de modo nenhum, ligadas com a experiência vital, existencial, nem daquela que dita, nem daquela que ouve, nem daqueles que ouvem. Ainda hoje, num dos cursos aí de pós-graduação da PUC, uma jovem psicóloga que tem aluna e que tem uma experiência numa escola de periferia, em alfabetização, uma classezinha de alfabetização, ela é psicóloga, professora universitária, mas no momento faz uma experiência assim, como estudo dela. Ela me dizia, por exemplo, de como as crianças da periferia sofrem tremendamente para fazer a representação simbólica de algo concreto. Tu sabe muito bem isso também, que tu experimentaste, que isso tem muito que ver com uma coisa que a gente já tocou aí no outro volume, o problema da linguagem, o problema da capacidade ou não de abstrair, e muita gente pensa que a massa não abstrai, e abstrai. O problema da concretude da linguagem da classe trabalhadora, dos meninos de favela, enquanto que a gente vive perfilando os conceitos, a criança popular perfila o concreto. E ela me dizia, nesse papo lá hoje todo, na discussão geral do curso, ela me dizia, ou nos dizia, que a filha, adotada pela tal escola onde ela trabalha, fala de crianças, para as crianças aprenderem a ler, que o papai vai do bairro X ao bairro Y, no seu carro tal, e sobe 10 andares para visitar o tio. Quer dizer, e esse é o livro que se usa com as crianças de uma periferia, de uma zona do interior do estado de São Paulo. Quer dizer, a escola precisa aprender que não é isso. Que é óbvio, já tanta gente disse isso, os educadores da escola nova insistiram também tanto nisso. Entende? O problema da escola, inclusive progressista, não é o fundamental, não é o de levar simplesmente às massas populares o direito do diálogo, como às vezes se pensa que é o que eu fiz. É algo mais do que isso. A minha proposta tem sido muito mais além, tem ido mais além do que isso, do que esse, que já era alguma coisa até, hein? Eu já até ficava feliz se eu tivesse terminado aí.